Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No encontro de hoje, vamos assistir a trechos da cerimônia de comemoração dos 19 anos da Universidade de Sorocaba, realizada no dia 13 de setembro. A partir dessa data, a cidade universitária passou a receber o nome do primeiro reitor, o professor Aldo Vanucci. Durante o evento também foi inaugurado o Bloco F da instituição. O engenheiro responsável pela obra, Davilson Mena Júnior, fala sobre os desafios da construção e enaltece a importância do trabalho em equipe. Boa tarde a todos. Na pessoa do senhor presidente da Fundação Dom Aguirre, reverendíssimo Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, cumprimento todos os presentes. É uma grande honra poder fazer parte da Uniso e apresentar aos senhores um pouco do que foi a construção do Bloco F. Este prédio faz parte do plano diretor apresentado em 2007 pelos engenheiros Marco Antônio Bengla Mestre e José Antônio de Milito e pelo arquiteto Ricardo Bandeira. Os estudos para a construção deste prédio foram realizados pela equipe de engenharia da Fundação Dom Aguirre em 2011, com as obras iniciadas em 25 de outubro de 2011. Foram 515 dias trabalhados até a presente data, com um orçamento previsto e respeitado de R$10.700.000. O Bloco F é constituído de térreo mais 3 pavimentos. No térreo, há este auditório para 250 pessoas, pátio coberto, banheiros, cantina, papelaria, além de 2 escadas e elevador para acesso aos demais pavimentos. Nos 3 pavimentos superiores, há 38 salas de aula, com 75 metros quadrados cada uma. 5 salas de aula com 35 metros quadrados, sala de professores, sala de coordenadores, banheiros, pátio e circulação. Este prédio contempla uma área de 7.500 metros quadrados, elevando a área total da cidade universitária para 40.000 metros quadrados construídos. Esta é a vista geral da área de implantação do Bloco F, antes de sua construção. Durante o serviço de terraplenagem para nivelamento do terreno, foi encontrada grande quantidade de rochas que interferiram nas fundações. Foram analisadas as soluções possíveis e optamos por retirar as rochas através de escavação e demolição. Determinamos a profundidade das escavações de maneira que atendesse ao projeto de fundações. Esta etapa resultou na demolição de 2.000 metros quadrados de rochas fragmentadas, numa área de 1.200 metros quadrados, com profundidade de 7 metros. Este material resultante das escavações foi doado ao SAI para a realização de obras públicas. Passada esta etapa, iniciou-se o reaterro da área escavada, totalizando um volume de terra na ordem de 7.000 metros cúbicos. Com o terreno limpo e nivelado, iniciaram-se as perfurações dos 111 tubulões e o preparo das fundações para receber a estrutura em concreto pré-fabricado. A estrutura pré-fabricada foi totalmente montada em 180 dias, a qual estava pronta para receber os pisos, as alvenarias, divisórias, vidros e demais instalações. Decorridos mais 9 meses, concluímos as obras do Bloco F, que os senhores poderão conferir logo mais. Esta obra foi feita com muita dedicação de todos os envolvidos. Esperamos que ela possa ser de grande valia para que a Uniso consiga continuar a exercer a sua missão. Agradeço aos dirigentes da Fundação Dom Aguirre e da Uniso por terem confiado uma obra deste porte ao setor de engenharia da Fundação Dom Aguirre. Agradeço aos compradores que muitas vezes se desdobraram para conseguir atender às necessidades da obra. Agradeço aos fornecedores que nos apoiaram e nos auxiliaram a conseguirmos vencer as etapas da obra. Agradeço aos demais envolvidos pela paciência, pelo encorajamento ou até pelas críticas que nos ajudaram a construir este prédio. Agradeço a minha família pela paciência e pelo companheirismo nessa fase de nossas vidas. E como diz um amigo, agradeço do fundo do coração a nossa equipe, que se dedicou muitas vezes abrindo mão do convívio com a família ou de outros compromissos para fazer com que esta obra acontecesse. Nenhum homem consegue construir nada sozinho, principalmente uma obra como esta. A soma de seus esforços possibilitou isso. Obrigado. O reitor da Uniso
professor Dr. Fernando de Sadel Fiol comenta sobre a nova nomeação e os objetivos da universidade daqui para frente. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Os excelentíssimos prefeitos, Erinaldo, Antônio Carlos Panunzio, sejam bem-vindos a essa casa que também é de vocês. Reverendíssimo Arcebispo Metropolitano de Sorocaba, o nosso presidente, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues. Querido professor Aldo Vanucchi, nosso homenageado, nosso patrimônio. Senhoras e senhores, senhores professores, funcionários, alunos, demais autoridades presentes. Nossa universidade passa por um grande momento em sua breve história. Completa 19 anos e, assim como uma jovem dessa idade, está tomada de superação, independência e desafios. Superação em virtude das dificuldades que atravessamos nos últimos anos e que, por meio de um grande trabalho e esforço conjuntos, pudemos superar todas elas, uma de cada vez, mas todas elas. Independência em virtude da mão confiante da Fundação Dom Aguirre, que nos últimos anos nos garantiu ainda mais autonomia e liberdade. É necessário que eu, mais uma vez, publicamente faça essa referência, pois a Fundação Dom Aguirre, nos últimos anos, promoveu a eleição direta para reitor da Universidade de Sorocaba. E mais, garantiu, com a reforma do seu estatuto, um assento permanente no Conselho Superior, com direito a voz e voto, tanto para o reitor da universidade quanto para o diretor do Colégio Dom Aguirre. Aos membros do Conselho Superior da Fundação, especialmente ao nosso presidente, Dom Eduardo, em nome de toda a comunidade acadêmica, Dom Eduardo, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão por toda a confiança. Sobre os desafios, nossa universidade quer ser grande, e hoje ela fica um pouco maior. Mas o grande a que me refiro não se mede em área, mas em conhecimento, grandeza que nunca poderemos medir, eis que é infinita. Que esse espaço que hoje inauguramos, apesar de muito grande, possa se apequenar em virtude do que aqui queremos ensinar e aprender. Eu me lembro que em 2010, logo que assumi a reitoria, solicitamos, junto ao Conselho Superior, a construção do Bloco E. As dificuldades foram muitas, e mesmo assim, em 2011, inauguramos o prédio. Passados 6 meses, percebemos que ele não seria grande o bastante para o nosso crescimento. E no mesmo ano, solicitamos a construção deste prédio, o maior da Uniso, que hoje, no dia da sua inauguração, já tem mais da metade de seu tamanho ocupada. A construção desse edifício é fruto de uma ação conjunta, resultado do trabalho de todos vocês, Fundação e Universidade. Esta última representada por seus alunos, professores e funcionários, que, imbuídos de um espírito comunitário, trabalharam arduamente por algo que não é de ninguém, mas ao mesmo tempo pertence a cada um de nós. A todos vocês, alunos, docentes e funcionários, o meu maior sentimento de gratidão pela dedicação, confiança, trabalho e principalmente por nossa maior riqueza, que é o espírito comunitário que nos une em torno de nossa universidade. Durante as obras, eu passei a conhecer um pouco mais de perto os grandes responsáveis por essa construção. As pessoas que aqui trabalharam para literalmente concretizar os nossos sonhos. Pedi a eles que estivessem conosco hoje, pois com seu trabalho puderam dar vida àquilo que imaginamos, sob a batuta técnica, responsável e fundamental de nosso engenheiro Davilson Mena. Eu peço que os funcionários da obra se levantem para que a gente possa agradecer publicamente o trabalho de vocês. Cadê os funcionários da obra? Estão aqui. Parabéns. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. O trabalho de vocês nos orgulha muito. Gostaria, ainda que de forma muito breve, voltar a 2011, quando, na inauguração do Bloco E, durante a minha fala, ao saber que tínhamos entre os funcionários da obra um aluno que cursava engenharia, lembrei-me de Cidadão, que foi imortalizada na voz de Zé Ramalho. E ela diz mais ou menos o seguinte: tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá.
Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Nessa semana, ao perguntar ao nosso engenheiro Davilson sobre o nosso funcionário da obra que estava fazendo engenharia, eu ouvi dele que não apenas um, mas agora são 15 os nossos funcionários que cursam engenharia. Isso é maravilhoso, gente. Eu acho que isso representa o que é a nossa missão, que é a transformação de vidas. E foi para transformar vidas que um certo professor pensou em criar uma universidade. Partiu de um papel, de uma caneta e de um sonho. Hoje ele vê parte da sua obra. Sua obra, professor Aldo, é maior do que esse campus. É maior do que os nossos 68 cursos de graduação. É maior ainda que os nossos 11 mil alunos e 450 professores. É maior porque ela é o espírito que motiva tudo isso. Seu trabalho, sua dedicação sempre foram e continuarão sendo exemplo nessa casa. Seu nome na nossa cidade universitária é dar a quem de direito, é fazer lembrar a todos os que aqui entrarem que este professor foi quem deu vida a este espaço. Foi quem deu educação, formação e luz a milhares de pessoas. Enfim, foi esse senhor, um transformador de vidas, o responsável por tudo isso. Que o seu nome, querido professor, possa inspirar todos aqueles que por aqui passarem. Que a sua herança, as lições de verdade e de fé, possam contaminar a vida daqueles milhares que certamente ainda para aqui virão. A Uniso não poderia ganhar um presente melhor em seus 19 anos, senão o nome do seu criador. Professor Aldo, que Deus continue te iluminando, que a Uniso continue garantindo a todos aqueles que nos procuram a oportunidade de serem os grandes construtores de sua própria história. Que a sua história continue a nos inspirar. E como o senhor sempre diz, que assim seja, professor Aldo. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Hoje estamos acompanhando alguns momentos do evento que celebrou o aniversário da Uniso. Os prefeitos de Sorocaba e de Votorantim, Antônio Carlos Panunzio e Erinaldo Alves da Silva, exaltam o papel que a instituição exerce nas duas cidades. As instituições, elas têm sua história e têm igualmente um momento mais ou menos longo
que precede o registro sistemático dos fatos concretos e dos atos administrativos que lhe deram forma. Aqui com a Uniso não é diferente. Antes de existir como esta esplêndida realidade que é hoje, com a maior parte de suas instalações concentradas aqui nesta cidade universitária, cuja implantação agora completa mais uma etapa, antes de tudo isso, ela existiu como sonho, ideal e projeto nas mentes e corações de muitos sorocabanos. Ao unir esses dois momentos, temos a pessoa ilustre do professor Aldo Vanucchi, que nesta data é homenageado pela instituição que sonhou, projetou e muito batalhou para concretizar com esta cerimônia que, cumprindo justíssima deliberação do Conselho Universitário, dá a esta cidade universitária o seu ilustre nome. A Uniso teve origens várias, todas elas muito modestas. Começou a ser gestada enquanto universidade, no momento em que um dos homens públicos mais idealistas e probos de Sorocaba, e aqui refiro-me ao ex-prefeito Paulo Mendes, acolhendo uma proposta a ele levada pelo saudoso professor Jorge Narciso de Matos, decidiu criar, na estrutura administrativa da Prefeitura de Sorocaba, o cargo de diretor de ensino superior, para ele designando o professor Aldo Vanucchi. Com esse gesto, o poder público de nossa cidade deu uma contribuição decisiva ao processo de criação daquilo que viria a ser a futura Uniso, que passou a contar em tempo integral com os trabalhos do professor Vanucchi, exclusivamente para definir e concretizar as ações necessárias a que ela deixasse de ser apenas a aspiração dos sorocabanos, inconformados ainda com a inexistência em nossa cidade de uma universidade e, a partir daí, converter-se numa poderosa e prestigiosa instituição para um dos mais sagrados objetivos, que é a formação dos seres humanos, a formação das pessoas e também a realização das aspirações de cada um de seus alunos. Ambas as decisões do então prefeito Paulo Mendes, a criação do cargo e a escolha do seu primeiro e único titular, se revelaram acertadas. Nos anos seguintes, Sorocaba assistiria entusiasmada à transformação de sua merecidamente renomada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que tão grande contribuição vinha dando à cidade na formação principalmente de docentes e gestores da área de educação, passando ainda por um período de faculdades integradas, Dom Aguirre, ligando a área de economia, de administração, com a Faculdade de Filosofia, para este sistema tão amplo que hoje prepara profissionais nos múltiplos ramos da ciência em nível de graduação, mestrado e doutorado. Essa obra gigantesca teve em todos os momentos a presença, as decisões e ações do professor Aldo Vanucchi. Portanto, o que se concretiza neste momento é um ato de justiça. Se me permite, senhor arcebispo, parafraseando o Evangelho, se o Conselho Universitário da Uniso não houvesse dado o nome do professor Vanucchi a esta cidade do ensino e da ciência, as paredes destes prédios clamariam para que isso se fizesse. Muito obrigado. É inegável o crescimento de Sorocaba e da nossa região. É inegável que instituições, obras e acontecimentos
realçam cada vez mais a grandeza de Sorocaba. Mas não se pode, em instante nenhum, deixar de considerar como uma das mais importantes, uma das coisas mais importantes, dos acontecimentos mais importantes que nós vivemos, foi exatamente a construção desta cidade universitária. Me lembro da acanhada Faculdade de Filosofia, do professor e diretor Aldo Vanucci, das lutas travadas para a melhoria do ensino, para conquistas, envolvendo-os em aspectos políticos, religiosos e sociais, mas sempre presentes, sempre batalhando. Foi desse trabalho e dessa luta que hoje nós estamos aqui vivenciando esses 19 anos de conquista de uma marca registrada de Sorocaba, que se espalha e que estende o seu benefício para toda a região. Não há que se falar desta grandeza de Sorocaba sem se falar da faculdade, da Universidade de Sorocaba. Por isso, em nome da cidade de Votorantim, beneficiada e parceira direta de Sorocaba, em nome do povo que represento, em nome da grandeza que tudo isso significa, cumprimento a cada um de vocês. Cumprimento aos dirigentes, cumprimento aos funcionários, cumprimento aos alunos, às autoridades, a todos que, de uma forma ou de outra, fizeram a grandeza dessa cidade universitária, dessa universidade. É por isso que nós estamos aqui, cumprimentando a cada um, e particularmente Aldo Vanucci, professor Aldo Vanucci, cuja história vem do ginásio e hoje marca o seu nome de forma mais merecida possível, emprestando esse nome à cidade universitária de Sorocaba. Parabéns, Aldo Vanucci, parabéns, Fundação Dom Aguirre, parabéns, reitor, parabéns, professores, parabéns, trabalhadores que construíram essa grandeza, e vamos todos continuar lutando, pois esse é o fruto do nosso trabalho que tem que continuar. Muito obrigado. A homenagem ao professor Aldo Vanucci foi aprovada pela Resolução 024/13 do Conselho Universitário, em reconhecimento à trajetória do educador. Acompanhe. Farei nesse instante a leitura da Resolução do Conselho Universitário, número 024/2013. Aprova denominação da cidade universitária. O presidente do Conselho Universitário e reitor da Universidade de Sorocaba, professor Dr. Fernando de Sá Delfiol, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que deliberou o Conselho Universitário em sua reunião de 24 de junho de 2013, homologado pelo Conselho Superior da Fundação Dom Aguirre em 16 de julho de 2013, e, considerando os trabalhos desenvolvidos pelo professor Aldo Vanucci, como diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba e como vice-diretor da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Sorocaba, hoje Universidade de Sorocaba, considerando a sua história e a sua luta como coordenador do projeto NISO, no processo de criação da Universidade de Sorocaba, considerando seu empenho para tornar a Uniso uma universidade comunitária que atendesse aos anseios de Sorocaba e região, e considerando que seu trabalho, dedicação e sabedoria como primeiro reitor da Universidade de Sorocaba, desde a sua criação, de 26 de setembro de 1994 a 31 de janeiro de 2010, foram voltados para que ela crescesse, não só para atender às necessidades intelectuais e culturais, mas também para forjar o espírito com valores morais e éticos dos que por aqui passarem. Resolve aprovar a denominação da cidade universitária como Cidade Universitária Professor Aldo Vanucci. Essa resolução entra em vigor nessa data, revogadas as exposições em contrários. Sorocaba, 1º de agosto de 2013, assina professor Dr. Fernando de Sá Delfiol. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro, porque tem você. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse programa especial, estamos assistindo partes da cerimônia de aniversário da Universidade Sorocaba, que aconteceu no dia 19 de setembro. Ao agradecer a homenagem, as palavras do professor Aldo Vanucci arrancaram sorrisos e emocionaram os presentes na cerimônia. Antes das palavras formais, eu queria fazer alguns preâmbulos. O primeiro é lembrar que no dia 31 de julho de 1999 foi inaugurada esta cidade universitária e foi convidado a estar presente o governador do estado, Mário Covas. E, de fato, ele aceitou o convite, o helicóptero baixou aqui em nosso campus. Ele estava já bem adoentado. Impertinente, como sempre, e mais ainda pela gravidade da doença, percebia-se nele que a coisa acabasse logo. E houve alguém, não fui eu, hein? E houve alguém que usou da palavra por 50 minutos. Reação do governador Mário Covas. Excelentíssimos senhores, autoridades, amigos, eu aprendi que na vida há dois tipos de discursos, os bons e os longos. E falou mais algumas palavras e o helicóptero partiu. Eu conto essa história real para tranquilizar a todos os presentes não preciso acabar a frase. O outro preâmbulo, evidentemente, é de saudações. Eu preciso saudar, não digo muita gente, eu preciso saudar a todos, todo mundo. Mas eu quero começar pelos meus familiares. Minha esposa amada, meus filhos adorados, minhas irmãs queridas e demais familiares aqui presentes. Ressaltando que mas eu quero ressaltar especialmente a minha mulher. Os 6 anos do Projeto Uniso, de 88 a 94, e depois os 15 anos de reitor, de 94 ao fim
de 2010, eu não os conseguiria vencer sem o apoio, o conforto, a presença, a confidência, a oração junto, o suportar pequenas derrotas no meio desse percurso e o gozar certas alegrias que apareciam, tudo junto, tudo nós dois. Voltar de Brasília, às vezes, derrotado, aparentemente. Ninguém me ouviu. Tomei chá de banco, mas chegava em casa, as forças se recompunham, e assim foram anos e anos, criada a Uniso depois. Os mesmos problemas, não é, Fernando? Os cabelos embranquecem, não? Ele é muito jovem ainda, mas já está com alguma coisa branquinha, nevando por ali, viu? Então, esse preâmbulo segundo que eu faço é de muito agradecimento, especialmente aos meus familiares e à minha mulher. Dom Aguirre escutou tanta prece nossa, nós dois. Punha também São Judas Tadeu no meio, né, das causas impossíveis. Mas era com Dom Aguirre que a gente chegava à Virgem Santíssima e ao Cristo, que é realmente a palavra e a força máxima. Eu quero, então, nessas saudações, lembrar Dom Eduardo, uma pessoa também que caiu, não de Minas para Sorocaba, mas do céu para a Fundação Dom Aguirre. O professor Fernando Reitor já explicou por quê, eu não quero repetir, mas apenas testemunhar realmente que força, que apoio, que confiança ele nos deu a mim nos últimos duríssimos anos do meu reitorado. Só aumentavam as dívidas. E hoje essa reitoria magnífica, jovem, está com o dinheiro, não está sobrando um tostão, mas está tudo perfeito. Tudo perfeito. Aliás, é bom que o povão saiba, atraso de salário aqui há 20 e tantos anos que não acontece. Agradecer também ao prefeito Panunzio, novamente prefeito, grande amigo, que pegou o sonho da Uniso, aprovado pelo prefeito anterior, o Paulo Mendes, que teve muita coragem de nos apoiar nisso, pegou esse sonho também com o mesmo carinho e levou à frente, apoiando-me, mantendo-me naquele cargo esdrúxulo. Hoje dá para falar, a justiça está longe. Era um cargo impossível. Criar uma coordenação do ensino superior por órgão municipal. Bom, não precisa falar mais nada, né? Senão, aqueles que estão lá titubeando no mensalão podem baixar por aqui, viu? Agradeço também muito a confiança dos membros do Conselho Superior, da Fundação, também do Conselho Fiscal. Agradeço de maneira muito especial a todos os professores, coordenadores, gente que cresce em número, em sabedoria e em eficiência aqui dentro. Hoje, velho soldado, eu vejo passar muitos novos professores que eu desconfio que o sejam, porque andam apressadamente e trazem o... como é que chama? O crachá. Seria mais gostoso o cajá, né? Os funcionários, então, que gente boa. De vez em quando eu vou a um ou outro setor, precisando de ajuda, ou uma xerocópia, ou
ou um livro na biblioteca, ou um telefonema, ou um recado, eu sinto nos funcionários, nos mais jovens que não me conhecem, uma certa perplexidade. Esse cara, o que ele é, hein? Mas, em geral, muita amizade, muito respeito, muita cordialidade. Gente boa. Eu diria a vocês, funcionários, fiquem. Mas de fato, às vezes vem um salário melhor lá fora, né? Mas não se engane com um salário maior, hein? É mais importante um salário bom, justo, com perspectivas, não digo de eternidade, mas de paz interior, de estar fazendo algo que tenha a bênção do alto, de estar trabalhando por gente, e não apenas pelo mercado, e não apenas pelo capital, e não apenas pelo poder. Essa turma passa. E como passa? Mas o que não passa é a força e a palavra daquele que disse: eu vos fiz amigos e não servos. Quero agradecer também aos alunos. Que infinidade, que beleza, quando eu passo por aí e vejo a juventude universitária que não é mais aquela de antigamente. Juventude universitária que vive a universidade, talvez em sala de aula, mas muito mais na cantina, muito mais nos corredores, muito mais nos papos, muito mais no Facebook, muito mais nas baladas. Beleza de juventude, beleza, que vontade de voltar no tempo. Eu era do tempo de universidade, lá em Roma. Nossa, que seriedade, lugar marcado, quanta regra, mas valeu, afinal eu não sou um mal formado. Um engenheiro, Davilson, cadê o homem? Está ali. Ele, pequeno de corpo, mas muito capaz. Eu posso até dizer, eu fiquei sabendo, antes de ontem, aliás, antes de ontem para ontem, ele trabalhou aqui nessa obra, nos últimos arremates, até as 3 da madrugada. Ele e uma turminha, né? É gente assim que faz a Uniso. Ele e a turma dele, gente muito boa, que o reitor já fez muito bem de salientar. As autoridades e amigos aqui presentes, os que usaram da palavra, o Erinaldo, já se foi? Está aí. O doutor Lipe, deputado Hamilton Pereira, o pastor Luiz Santos, tudo gente muito... dá para desconfiar, né? Falam demais pelo coração, mas gente que eu respeito, e realmente eles tocaram em pontos fundamentais para explicar como uma grande instituição cresce, aparece e cresce. O terceiro e último preâmbulo, gente. Eu não posso deixar essa ocasião de ressaltar um ponto que eu sinto até com certa mágoa, que Sorocaba ainda não captou. A Universidade de Sorocaba é a única universidade de Sorocaba. Nós temos 5. A PUC, a UFSCar, a Unesp, a Unip e a Uniso. Mas a única universidade que é de fato de Sorocaba, somos nós. Somos nós, gente. Por quê? Porque a PUC tem a cabeça em São Paulo. Porque a Unesp tem a cabeça em São Paulo. Porque a UFSCar tem a cabeça em São Carlos. Porque a Unip tem a cabeça em São Paulo.
A Uniso tem tudo em Sorocaba, raiz, pés, todos os membros e cabeça, está tudo aqui. É a nossa história. A Universidade de Sorocaba é a única universidade de Sorocaba. As outras merecem respeito por tudo que são, por tudo que já fizeram, por tudo que farão. Mas não nos tirem esse trunfo, esse mérito, essa realidade. É a única universidade de Sorocaba. Por isso, se aparecer um convênio entre Prefeitura de Sorocaba e Uniso, ninguém se espante. É algo perfeitamente natural. Ninguém está explorando ninguém. Nem o prefeito exorbitando, nem nós também exagerando. A Universidade de Sorocaba é a única universidade desta cidade. Isso é uma responsabilidade enorme, porque aqui estão alunos de todas as cidades da região. Essa região, deputado Hamilton, que tem que sair quanto antes. Nós temos arcebispo metropolitano. Não está combinando com região metropolitana? Parece que a diocese, parece que a Igreja Católica chegou antes. Chegou mesmo. Esse caráter regional está no Estatuto da Uniso desde os primórdios. Desde quando a gente discutia em Brasília. Como é que eu faço, conselheira Margarida, que era a nossa relatora? O que eu ponho no Estatuto? E então, trazia para Sorocaba a lição de casa. Uma delas era justamente isso, a regionalidade da nossa universidade. Agradeço, então, essa delicadíssima homenagem, mas que ressoe aqui bem forte, no presente e no futuro, a sábia e perene advertência do inspirado salmista, Salmo 126. Se não é o Senhor que constrói a casa, pouco adianta o trabalho dos pedreiros. Se não é o Senhor que protege a cidade, é inútil a vigilância dos seus guardas. Sem culpa minha, esta cidade universitária vai ser doravante marcada com meu nome, mas que fique lavrado ad perpetuam rei memoriam, que o que mais me felicita neste momento é, de um lado, a convicção de que fui um dos seus incansáveis pedreiros, e, de outro lado, a confiança de que os seus dirigentes, professores, funcionários e alunos serão sempre guardas amorosos da sua história e do seu destino. Assim o Senhor nos ouça, assim o Senhor nos conceda. O presidente da Fundação Dom Aguirre, arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Eduardo Benes de Salles Rodrigues, relembrou algumas experiências vividas pelo homenageado do dia. E, é claro, uma saudação muito afetuosa com o coração do Dom Aguirre ao professor Aldo Vanuc. Ele acaba de lançar um livro contando a história de Dom Aguirre, um livro muito bom, em que, inclusive, ele narra um puxão de orelha que o Dom Aguirre deu nele uma vez, porque ele era um militante, como sacerdote, exercendo o ministério, porque sacerdote ele será sempre. Ele era um militante pela causa dos mais pobres, dos operários, e fazendo um dia um discurso numa grande concentração religiosa. Naturalmente, ele trazia esse tema à tona, e o Dom Aguirre sussurrou no ouvido do professor Aldo: política. Ele conta no livro, por isso eu tenho o direito de contar. Mas eu gostaria, rapidamente, como ele disse que eu caí do céu, eu gostaria de dizer rapidamente que a primeira reunião que eu tive do Conselho Superior da Fundação, eu tive a oportunidade de dizer que aquela era a segunda reunião mais importante minha como arcebispo de Sorocaba. A primeira tinha sido a reunião com os padres, com os presbíteros, né, que são aqueles que na igreja, a mandato do bispo e sob sua orientação, estão nas paróquias cuidando do povo. E a segunda reunião da Fundação Dom Aguirre, pelo significado da Fundação, em razão dela ser a mantenedora da Uniso e do Colégio Dom Aguirre. Aproveito também para saudar o diretor José Martins do Colégio Dom Aguirre.
A minha presença como presidente, eu tenho a impressão que eu tenho é que eu cheguei num momento de dificuldade, número de alunos estava caindo, portanto, a receita não dava para cobrir as despesas, eram necessárias medidas de urgência para poder abrir caminhos que tornassem viável essa obra admirável que é o Uniso. E a impressão que eu tenho é que estava tudo um pouco engessado. Então, se mérito eu tenho, foi de dizer, olha, professor Aldo, veja aí, procure estudar os 2 estatutos da Fundação, da Uniso, para entrosar mais, é preciso haver uma aproximação e uma comunhão de ideais e de trabalho entre a Fundação, seu secretário executivo, a administração e o reitor e o professorado. E eu acho que isso foi que fez com que a Uniso pudesse se desenvolver, recuperar-se e dar-nos a alegria de hoje estar inaugurando o Bloco F da universidade. De fato, foi bem lembrado pelo professor Fernando Delfiol, hoje tem assento no Conselho Superior o reitor e o diretor do colégio. Essa integração é de fato muito, muito importante. Então, louvo a Deus, agradeço a Deus por isso. Certa vez alguém me perguntou como é que o senhor é como presidente da fundação. Eu digo, olha, eu deixo o pessoal trabalhar e tudo vai bem, né? E como o pessoal é muito competente, a minha incompetência é suprida pela competência daqueles que trabalham. Quero, nessa oportunidade, também saudar o professor Aldo Vanucchi. Eu acho que já disse para ele que a ordenação sacerdotal consagra, e mesmo que o padre não celebre a missa, ele continua na ação dele a exercer aquele sacerdócio que ninguém lhe pode tirar, né? Por isso mesmo ele se referiu com tanto carinho à sua vida familiar, uma vida exemplar que serve de modelo para todos aqueles que querem assumir o matrimônio conforme o desígnio de Deus. Então, o cumprimento. Você falou que nós arriscamos, né? Nós temos a honra, a Uniso, o reitor, com o conselho da Uniso e o Conselho Superior da Fundação, tem a honra e a alegria, teve e tem, de estar concedendo a essa cidade universitária um nome tão bonito como o seu. Por fim, quero ainda dizer uma palavrinha sobre a inspiração cristã. Eu acho que há no Ocidente uma espécie de reação contra o cristianismo um pouco louca. Porque se a gente disser assim, olha, nós aqui gostamos de nos inspirar muito em Mahatma Gandhi, a não violência, todo mundo diz, bonito. Se falar que é Jesus Cristo, já ficam com medo. Por quê? Não? Será que aquilo que está no Evangelho, não façais ao outro aquilo que não quereis que vos façam a vós? Isso aí não é um princípio inteligente, racional, mas porque saiu da boca de Jesus Cristo, e quem sabe porque mediado pelas igrejas cristãs, já não serve mais? Ou em linguagem positiva, vocês devem fazer aos outros tudo aquilo que vocês querem que seja feito a vocês. Isso é um princípio inteligente, qualquer pessoa que raciocina um princípio de lei natural. E se nós tomarmos aquela outra palavra de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não há maior prova de amizade do que dar a vida. Por que esse princípio não pode estar presente nas instituições seculares? Se ele se ausenta, a humanidade produz conflitos armados e tem os conflitos desarmados, né? Estamos vendo na Síria os horrores de uma guerra civil.
até, me desculpem, falo mais isso, quando eu vejo o Barack Obama na televisão falando que vai bombardear a Síria, eu sinto que ele fala aquilo sem nenhuma convicção. É como se ele estivesse abrindo mão de coisas muito profundas que ele gostaria de trazer para o nosso mundo. Eu tenho a impressão que acima dele tem um pentágono muito forte, né? Um bispo católico da Síria escreveu para ele uma carta pedindo: não faça isso. Essa carta foi enviada, ela entrou, tive acesso a ela pela internet. E o bispo diz: olha, o seu nome Barak tem a ver com Beraká. Beraká é uma palavra hebraica que significa a bênção de Deus. Você não faça isso, você é um Barak. Você é um homem que deve trazer bênção. Pois bem, que a nossa Uniso seja sempre uma bênção para Sorocaba e para toda a região, e que aqueles princípios enunciados no pequeno livro que o professor Aldo Vanucchi publicou, Uniso, uma universidade comunitária, que aqueles princípios possam verdadeiramente ser a alma de todos os trabalhos realizados nessa cidade. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos todos ser um pouco de luz para aqueles que dela necessitam. Amém. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa fanpage do Facebook, curta lá, Programa Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!